Bom, seguindo então o nosso vídeo 2 da estratégia H4, aqui nós poderíamos fazer uma primeira entrada, uma segunda entrada nesse ponto, uma terceira entrada neste ponto, e como eu falei aqui, próximo a essa resistência aqui de cima, quando ele parou de subir e ficou meio de lado, você poderia fechar a posição. Bom, vamos pegar uma média aqui, nós teremos uma, duas, três posições. Nós estamos falando de um movimento de 0,907 até 1,10,905. Então vai dar mais ou menos, vamos botar os três últimos 10,90 até 0,90, mais ou menos 100 pips, 120 pips aqui de média. Vamos botar 100 pips vezes. Tudo bem que essa posição aqui vai estar só recuperando um pequeno lucro, né? Seria mais ou menos uns 50, 40 pips de lucro aqui nessa primeira posição que abriu aqui em cima, ó. Então seria mais ou menos uns 4 dólares. Mas essa de cá e essa de cá daria um bom lucro, né? Vamos colocar aqui uns 80 pips cada uma, vezes 2, 80 pips vezes 0,20. Vamos à nossa calculadora então. 80 vezes ponto 20, 16 mais 4, 20 dólares em cima do nosso capital inicial, que são 1.000, são mais 2% nessa brincadeira aqui, né? E nós estamos falando aqui do dia 16 de setembro até o dia mais ou menos 24. Nós estamos falando aqui de cerca de uma semana. Então, mais 2% uma semana. A gente tinha ganho aqui já, no exemplo, 8 com 2, 10% em pouco tempo, tá vendo? Lembrando que 10% praticamente batemos a meta de 3% ao mês durante 3 meses. E a verdade é que aqui a gente está falando de um período do final de agosto para o final de setembro. Então, nós estamos falando de uma meta de 10%, de 3% ao mês para a nossa meta, e aqui daria praticamente 10% nessas operações, operando de forma relativamente segura em um mês, ok? Só que a meta é 3, então não tem problema, né? Lembra da nossa tabelinha de Excel aqui? Nossa meta é 3%. Então o que vocês fazem para acompanhar? Vocês vêm aqui, ó, colocam um ano aqui. Então, ó, você sabe que com 2.000 iniciando, 300 por mês, você depositando 300 por mês todo mês. Em um ano você teria que ter a 3% ao mês, você teria que ter 7.200 dólares mais ou menos, já com uma renda de 200 dólares por mês, ok? Então, teria que ter acumulado aí mais ou menos uns 7.000 dólares. Isso é para você fazer a sua tabela de Excel e você vai colocando mês a mês, mês 1, mês 2, mês 3. Para quê? Para quando chegar em 12 meses, lembra que eu falei para você acompanhar a meta, né? As regras aqui a gente já vai ver como é que são. Então, para você acompanhar a meta, você tem que acompanhar mês a mês, ano a ano, ok? E assim você vai ver. No segundo ano, você muda aqui para 2, ó. No segundo ano você tem que ter 14.000 dólares, tá vendo? Então você vai acompanhando dessa forma, se você está conseguindo manter dentro da sua meta, ok? Depois você vem no terceiro ano, como é que eu tenho que estar em 3 anos? Opa, 25.000 dólares, já com uma renda de 700 dólares. Como é que eu tenho que estar em 4 anos? Você vai alterando. Essa tabela tem aonde? Tem dentro da área VIP, ok? Dentro da sua área VIP. Se você está vendo no YouTube esse vídeo, você não é VIP, vai lá no site 10milhãomês.com. Para quem te indicou, use o link de quem indicou você. Se ninguém te indicou, use o link base e entra comigo e vire VIP, ok? Correndo, porque é menos que o preço de uma pizza ao mês, R$ 20 ao mês. Então, qualquer dúvida, vocês também podem estar tirando comigo ao vivo, sempre aos domingos à noite, às 21h30, na nossa sala de conferência, que também o link e a senha fica na área VIP, ok? Por isso que é importante que o membro VIP, ele tem acesso a coisas exclusivas que ninguém mais vai ter, ok? Vale a pena pagar esses 20, não ficar só olhando o vídeo no YouTube, ok? É fundamental acompanhar aí, ter esse apoio meu pessoalmente aí toda semana, dentre outros benefícios. Então, aqui você vai acompanhando. Como é que eu tenho que estar em 5 anos? Vamos ver. Opa, 62.000 dólares com 1.800 de renda já.
Desculpa, reais, R$ 62.000 com R$ 1.800 de renda. Como é que eu tenho que estar em 6 anos? Tá vendo? 6 anos você já está atingindo R$ 3.000 ao mês quase. Ó. Como é que eu tenho que estar em 7 anos? R$ 4.000 ao mês, ó. 137 mil. Como é que eu tenho que estar em 8 anos, ó? 6.000 ao mês, tá vendo? Em 9 anos, como é que vai evoluindo, ó? R$ 8.700 ao mês. Finalmente, em 10 anos, eu tenho que ter R$ 12.500, ou pelo menos uns R$ 10.000 ao mês, que é a meta dessa proposta aqui. E vocês viram que um mês, algumas operações dariam já 10%, ok? Então, vamos às nossas regrinhas básicas, vamos relembrar aqui. Como se aposentar com Forex em 10 anos, começando com R$ 2.000 e aplicando R$ 300 ao mês. Eu coloquei algumas regras, você pode pausar esse vídeo, você deve pausar esse vídeo agora, escrever todas essas regras num arquivo e guardar, ok? E você vai na sala de conferência no domingo à noite e tira as dúvidas que você tem diretamente comigo nas nossas reuniões de membro VIP, ok? Então, a meta. Meta número 1, aposentar após 10 anos, né? Após 10 anos ter uma renda de pelo menos R$ 10.000 ao mês, ok? Começando com esses 2.000 e aplicando 300 ao mês. Capital inicial, R$ 2.000, aplicação mensal de R$ 300 ao mês. Montar uma tabela de Excel e acompanhar a evolução mês a mês e ano a ano para se manter na meta. Muita disciplina. Eu sugiro, né, operar um par por vez, só um par, vocês focarem em um par, se especializar em um par. Por mais que dê vontade, vocês vão aprender outras estratégias agressivas, aí vocês fazem separado em outra conta e pode ser em outro par. Mas essa estratégia eu sugiro o SDCAD, porque é um par legal de trabalhar, ele não tem uma movimentação tão gigante, né? Por exemplo, num período que euro-dólar movimenta 1.000 pips, o SDCAD de repente movimenta 600 pips, ok? Num período de volatilidade, né, de alguns meses. Então, eu sugiro que opere o SDCAD pelas regras que eu coloquei aqui, fica mais tranquilo. Operar cada pip valendo 10 cents de dólar, 10 centavos. Aí você vai ver na sua corretora qual é o lote para ter 10 centavos. Geralmente é 0,01. Vê isso na sua corretora, no seu gerente de contas, faça um teste e você vai descobrir. Para cada $1.000 de saldo, isso aqui é em dólares, não é em reais, para cada $1.000, ou seja, R$ 2.000 de saldo, $1.000, você pode usar 0,01. Então, se você tem 10.000, você vai usar não 10 cents por cada pip, vai usar $1 por cada pip. Se você tem 1.000, você vai usar 10 cents por cada pip. Você pode abrir no máximo, você pode ter aberto, entende? Ao mesmo tempo, no máximo 6 ordens para o mesmo lado. Ou seja, você pode ter uma ordem aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra para frente. Você pode até ter 6 ordens abertas aqui ao mesmo tempo para um lado só, comprado, por exemplo, ou vendido. Caso atrás aqui, ó, mais para trás, ó, vamos ver quando estava em venda, tá vendo? Ó, a média lilás por baixo, ó, tá vendo todo esse período aqui? Então você poderia ter uma venda aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, não importa. Você pode ter 6 vendas abertas, por exemplo, mas não mais do que 6, ok? Ao mesmo tempo. Por quê? Colocando no gráfico diário, só para você entender rapidamente aqui por que eu crio essas regras. Por exemplo, um movimento desse aqui, ó, tá vendo? Daqui de baixo até aqui em cima, são 600 pips, tá vendo? Aqui, ó, ele caiu, depois subiu. Ou daqui, ó, de baixo, ó, 234 até 1.775. Aqui deu um pouco mais, ó, aqui deu 1.000 pips, tá vendo? Então, eu peguei o quê? Uma média de 600 pips, ó. Um grande movimento, tá vendo? Esse de cima para baixo, esse de baixo para cima. 600 pips. Imagina que você abriu aqui no fundo, só para você entender. Isso aqui é em D1, é só para você ver melhor a visualização da movimentação. Mas imagina, não tem nada a ver com a média aqui, entendeu? Imagina que você abriu aqui vendas aqui no fundo. 6 vendas para o mesmo lado. Se você abriu 0,10 cents cada operação, são 0,6. 0,6 vezes... Por quê? Porque são 6 operações, ok? 600 pips contra você. Você não usa stop. A forma que eu estou ensinando você a operar, não se preocupe, você não vai usar stop. Mas por que você não vai usar stop? O Carlos é um louco, ele está arriscando dinheiro, ele vai perder tudo? Não, porque é uma forma de gerenciar usando RED. Eu já vou falar sobre isso, usando operações para o outro lado, contrária, quando o mercado passar de 500 pips contra você, ok? Então, ó, 600 pips contra você, vezes 6 operações abertas, vai dar $360.
Lembra que o saldo tem que ser US$ 1.000 para essas operações? Então, são 36% negativo, né? Você não perdeu o seu dinheiro todo, entende? Você não quebraria sua conta de US$ 1.000. Mesmo que aqui no fundo você vendesse 6 operações de uma vez. A regra não é essa. A regra, lembra, seria vender em pontos diferentes, 6 operações, mas não ao mesmo tempo. Então é só para você entender, se você vendesse 6 ao mesmo tempo e andasse 600 pips contra você, você estaria perdendo 36% dos seus US$ 1.000, 36% do seu capital. Mesmo assim, você consegue gerenciar isso e não teria quebrado. Por isso que mesmo sem usar stop, dá para você controlar, porque são operações de longo prazo, buscando 3% ao mês, só 3 de média no ano, ok? Tem mês que pode dar 5, pode dar 10, pode dar. Tem mês que você pode não ganhar nada, pode ficar negativo e gerenciando. O importante é que a média, você consiga manter essa média e no final, ano a ano, possa evoluir o seu capital a 3% ao mês para essa estratégia relativamente conservadora, ok? Vamos ver como é que está o nosso tempinho, que a gente pode criar um vídeo número 3, vamos ter que criar, não tem problema nenhum. É assim mesmo, vocês vão aprendendo devagar comigo e vamos evoluindo. Então, abrindo o máximo 6 horas, com intervalo. Isso aqui não é uma regra engessada, essa de 60 pips, ok? Pode ser 40, 50, 70, vai depender da sua experiência que você vai pegando ao longo do tempo, ok? Participando das reuniões, eu vou tirando dúvida e ajudando. Sempre buscar os pullbacks, né? Aqui do mercado, ó. Por exemplo, se você vendeu aqui que a média estava por baixo, ó, busca esse momento que ele sobe, tá vendo? Ele subiu, faz uma venda aqui, outra aqui em cima, depois ele desce, ó, e você vem ganhando dinheiro. Tá vendo? Ele fez um pullback, subiu aqui, você vende, depois ele subiu aqui de novo, você vende de novo, depois ele cai e você ganha de novo. Então, usem os pullbacks, usa esses momentos que o preço vai contra a tendência e para e depois volta a favor para você fazer entrada de novas posições, ok? Essa é uma dica importante. Se for contra você mais de 500 pips, não se deve abrir novas posições para o mesmo lado, ok? Só pode abrir hedges de proteção. Hedge, essa posição aqui, esse nome aqui é interessante, ó. É uma operação para o lado contrário. Então, por exemplo, se você está aqui, vendeu, e depois ele continua subindo aqui, ó, você pode até seguir vendendo caso as médias ainda estejam te dando sinal, ok? Mas não passa de 500 pips. Se chegou em 500, não abra mais operações para o mesmo lado. Aí você pode abrir posições para o outro lado. De repente ele faz um pullback, você já abre uma compra aqui em cima para começar a proteger a sua conta, para você não quebrar a sua conta. Porque eu quero que vocês ganhem dinheiro, ok? Eu não quero que vocês percam um centavo com essa estratégia, certo? Eu tive muitas pessoas que no decorrer dos anos, Carlos, mas eu aprendi, mas estou perdendo. Olha, você não seguiu as regras, você foi agressivo, você não gerenciou o lote, você não gerenciou os riscos, com certeza. Você não foi disciplinado, entendeu? Essa é uma estratégia para ninguém vir reclamar depois que não está conseguindo ganhar. Então você pode ir para acompanhar os meus plantões aí todo domingo à noite, de tira dúvida. Façam bastante estudos e pratiquem bastante. Vão com calma, sigam as regras que vocês, dessa forma, vão aprendendo devagar e não tem por que perder e quebrar a conta, ok? Usando essas regras aqui. Fechar os lucros em suportes ou resistências visuais, né? Aquele exemplo que eu dei aqui, ó. Aqui, ó. Quando o preço chegou aqui nesse ponto, que era uma resistência aqui atrás, então poderia fechar os lucros dessas posições compradas, ok? É um suporte visual, ó. Isso aqui é um suporte, é uma resistência visual. Quando ele faz esse fundo, esse topo e volta, criou aqui uma resistência, tá vendo? Agora, ele fez um topo e está parando, ó. Se por acaso ele cair, vai ser outra resistência aqui em cima. Aqui embaixo, esse fundo é um suporte visual. Esse é um suporte visual, aqui é uma resistência, aqui é uma resistência. A resistência são os topos, tá vendo? Onde ele retornou, ó, uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra nesse ponto aqui, as resistências. Os suportes são os fundos, ó. Um suporte aqui, essa região de suporte, aqui, outro suporte aqui, aqui tem mais 2 laterais, aqui tem outro, aqui mais um, esse aqui, entenderam? Então, suporte são os fundos onde ele no passado bateu e subiu, e resistências são esses topos onde ele bateu e caiu.
Nesses suportes e resistências visuais, são pontos bons para você sair do mercado e fechar lucros, ok? Ou, ou nesse caso aqui também, se estiver dando, por exemplo, um lucro nas posições abertas, 3 a 5% do seu capital inteiro sobre o seu capital total, você tem $1.000, está te dando $30, $50, 40 ou até mais. Por que não fechar tudo e esperar um momento para começar de novo? Lembra da disciplina, lembra que a gente precisa ir somando lucro, porque à medida que a sua conta for ficando lucrativa, vocês vão acumulando lucro e ficando cada vez mais seguros. Chegamos novamente a 15 minutos, eu vou parar e vamos seguir no vídeo número 3, ok? Seguimos em frente nosso aprendizado para a nossa aposentadoria, uma das nossas fontes de aposentadoria. Até o vídeo número 3, onde a gente dá sequência. Um abraço.